primeira fila. Fala quando está todo mundo aí pra gente começar. O que está faltando? Primeira fila. Conheço as locações. Bom, gente, eu amo o filme e eu queria, que eu acho fundamental os pontos, né, que o filme está mostrando, está fazendo com que a gente reflita sobre novas formas de relacionamento. Então, só para começar rapidinho, eu vou tentar passar o momento que a gente está vivendo. Nós vivemos sob o mito do amor romântico desde meados do século XX, quando o amor entrou no casamento. E amor romântico não é uma das flores. Amor romântico é um tipo de amor, porque cada época da história o amor é de um jeito, né? O amor é uma construção social. E esse tipo de amor romântico diz que os dois, um só tem olhos para o outro, os dois se transformam num só. Então, claro, nada tem sentido se o amado não estiver presente, e diz uma coisa terrivelmente mentirosa quando afirma que quem ama não tem olhos para mais ninguém, não transaria com mais ninguém. Bom, nesse momento que a gente está vivendo, há uma grande busca pela individualidade, que não tem nada a ver com o egoísmo, a grande viagem do ser humano para dentro de si mesmo, cada um quer desenvolver seu potencial, saber suas possibilidades na vida. E o amor romântico, esse tipo de amor que nós vivemos, e muita gente acredita que a única forma de amor está saindo de cena. E ao sair de cena, está levando com ele sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Por isso, nós estamos assistindo novas formas de relacionamento amoroso surgir. Então, o filme mostra, quer dizer, dá sinais das tendências, do que vem por aí. E como nós estamos no meio de uma transição entre antigos valores e novos valores, estamos caminhando, é claro que existem muitos conflitos. Então, as pessoas estão vivendo, um grande número de homens e mulheres querem abrir a relação, não querem ficar fechados um só com o outro. E a gente, quer dizer, o que o filme faz? Contribui para uma reflexão sobre esse tema. Então, que aliás eu acho que é fundamental, porque essa reflexão é que leva a gente a mudar a forma de viver, a mudança de toda uma mentalidade que a gente vem, né, desde que nasceu, que nos é incutido e a gente vai absorvendo. Tem alguns pontos que eu queria levantar, que, por exemplo, uma questão quando a personagem, a Isis, e o Fred, eles têm uma relação aberta, mas o Fred não está acreditando que a Isis vai ao cinema e quer saber mesmo onde ela está indo e tal. Gente, numa relação, seja ela monogâmica ou não monogâmica, é fundamental respeitar a individualidade do outro, a privacidade do outro, ou cabe nessa relação você querer saber o que seu parceiro ou parceira fez? O que vocês acham? Vocês? Eu vou perguntar para o público também. Eu vou perguntar para o público, então. Vocês acham que é fundamental respeitar a individualidade do outro? Não perguntar, não querer saber, não me diz respeito se a Isis foi ao cinema ou não, eu fico na minha. Quem acredita que é fundamental respeitar a individualidade, levanta o braço. Acho que mais gente. Mas mais gente acredita. Não quer saber onde ele foi? Até isso. Nossa, tanta gente. Eu não quis. Mas a maioria não concorda. Na maioria não concorda. A maioria acha que tem que saber tudo. Muito não, mas assim. Você quer saber? Eu não sou isso. Eu sou uma pessoa física. A Isis não quer e ela te daria uma bronca, hein? Pois é, mas aí eles não são
Ela só habita em mim por uma Bom, boas horas. então vamos lá. Vocês acham que numa relação a gente tem que saber tudo do outro? Não, tudo não. Mas se a pessoa está saindo de casa, e aí vem uma interrogação que eu vou te perguntar. Monogamia, não monogamia. Você tem um acordo. E esse acordo é dizer, não me conta onde você vai, não me conta com quem você fica. Isso é relação aberta ou você... Não, é porque é esconder, você fica... eu acho que dói mais você não saber, então faz tudo escondido, não me conta. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. A relação aberta não deveria ter diálogo antes de abrir a relação? Mas isso não é... Pode ter diálogo e muitas outras coisas. Agora, toda relação é regida por códigos, que podem ser passados inconscientemente ou não. Agora, as pessoas estão abrindo a relação e estão estabelecendo os códigos mais diversos. Eu, às vezes, atendo no consultório códigos do tipo assim, como você disse, alguém fala, eu não quero saber nada, não me conte nada. Outro diz, o casal diz, quero saber tudo nos mínimos detalhes, até de que forma você gozou. E eu atendi um casal que sugeriu, na relação deles, um pacto e que um disse assim, os dois concordaram, cada um transa com quem quiser, só não pode repetir. Agora, outra pergunta que eu queria fazer para vocês também, que eu acho que eu notei no filme, eu acho muito importante, né? Por quê? Cadê quem vai responder? Porque quando você está numa relação amorosa, num casamento, em que as duas pessoas se amam, as duas pessoas têm tesão, transam, que nem a Mari, né, e o Rafa transavam, né, tinham tesão pelo outro também. Por que vocês acham que a pessoa procura outra transa? Por que a Mari foi transar com o Fred com tanto tesão, né, e tanto amor para dar? Por quê? Se ela vivia bem com o Rafa e se transava bem com o Rafa. Quem que faz a pessoa desejar outra pessoa se vive bem? É o que olha, o Rafa não... Quem da nossa? A Letícia vai responder. Sobre uma expectativa desnecessária para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Não, eu acho que o ser humano gosta de novidade. Novidade é um fator importante, né? Não sei, eu acho que você pode estar feliz, acomodado, mas você quer saber como é que é, aquela coisa ali. Eu acho que ela talvez não estivesse tão feliz assim, e ela vai se dando conta que talvez ela estava acostumada e ela foi entubando um pouco, se acostumando, se acomodando com uma vidinha que ela tinha, que era confortável, que era segura. E eu acho que, às vezes, o instinto falou mais alto, né? Porque a Júlia fala assim, o corpo foi, né? Talvez a cabeça dela ainda tivesse, mas eu não posso, mas eu não quero, mas aí o corpo já estava lá. Já estava agarrando, beijando. É muito concreto, né? A coisa da carne, do desejo. E eu acho que eles são encantadores e perturbadores, né? Nesse sentido do novo, do perigoso, do envolvente. Acho que tudo isso, a transgressão atrai ela, né? Tipo, ela fazer uma coisa que só ela vai saber, que é um segredo, que é meu, assim, que é meu, uma afirmação desse mundo dela, que depois a gente descobre que ela se sente super invadida, né, por esse cara. Que até falar que o Dan não tá aqui, né? Então é uma pena, porque ele é tão querido e bom ator. E então me perdi, sua vez. E eu acho que, complementando o que eu ia complementar, o corpo quer, mas quando a cabeça também, mesmo que com dúvidas, medos, culpas, também já quer, já está pensando, não é já uma maneira de que o desejo já está consumado? Porque às vezes tem uma coisa assim, você repara, nossa, que pessoa bonita, é uma coisa instantânea, passou, aí você põe um foguinho lá no Instagram, mas assim, quando, nossa, que pessoa bonita, aí você convive mais ou menos com a pessoa, nossa, realmente, nossa, ela me olhou, nossa, rola um negócio, né? Não, mas eu não posso. Nossa, ela me chamou pra tomar um isso aqui. Mas então, tipo, quando isso já meio que já entrou na rodinha ali na cabeça, já meio que já aconteceu, o corpo, não vou dizer que é um mero detalhe,
Mas assim, é meio que o resto do caminho que antes já andou. Eu fico pensando nisso, assim, o desejo. Já traiu Então, essa hora. já traiu essa hora, né? Assim, não sei se é essa a questão, mas é uma questão provocante. Olha só, eu queria perguntar para as pessoas, né? E aí quem levanta a mão, vocês acreditam que uma pessoa, mesmo amando profundamente a outra, ela parte para uma relação porque não ama? Vocês acham, porque isso eu recebo muitas mensagens de gente dizendo assim, mas se ama e transou com outra pessoa é porque não existe amor. Vocês acham que quando acontece isso, existe amor? Mesmo havendo amor, as pessoas podem transar com outras ou não? Sim, sim. Sim? Mas vem cá, então levanta a mão quem acha que mesmo havendo amor pode transar com outra pessoa numa boa. Uma vez, eu estava escrevendo um livro sobre fidelidade, o nome era Fidelidade Obrigatória e outros desses, lealdades, que eu estava escrevendo junto com meu marido, que ele é escritor de ficção, e a gente escreveu 5 livros juntos e tal. E eu fui pesquisar o que meus colegas de profissão achavam, colegas de profissão que trabalham nessa área do relacionamento amoroso, que são pouquíssimos. O que eles achavam? Eu fiquei chocada, porque era assim, primeiro que usam a palavra traição, que eu acho inadequada, eu quero voltar ao que a Isis diz no final, que é muito importante sobre traição. Aí os meus colegas de profissão dizem assim, se traiu é porque o amor acabou, se traiu é porque não sei o que, se a mulher trai é porque está magoado. E eu coloquei no livro, que eu acho isso assim um absurdo, essas afirmações inadequadas, e num caso ou outro pode ser, mas a imensa maioria das pessoas tem relações fora do casamento por um único motivo, gente. Variar é bom. Quem não sabe disso, quem disser que variar é bom, está mentindo. Você pode desejar e não ir. Quer dizer, tem pessoas que têm maior tesão por outros e não vai, enfim. Você tem o direito de dizer, não, eu tenho tesão, mas eu vou reprimir, não quero ir, acho que é sacanagem, enfim, qualquer coisa. Mas o principal motivo é que as pessoas gostam de variar. E depois é o seguinte, todos nós queremos segurança, estabilidade, aconchego, não é? Chegar lá, não é, Mari? E tá lá o Rafa e ver lá aquele aconchego, assim, todo mundo quer. Mas todo mundo quer o coração disparando, gente, frio na barriga. Não dá. Depois de um tempo de relacionamento, dentro desse modelo de relacionamento da nossa cultura, que é um modelo calcado no ciúme, controle, possessividade, desrespeito à individualidade do outro, não dá para viver bem. Você vai sempre ter conflitos em relação. Agora, só a palavra traição, que eu achei muito legal, é que quando a Isis conversa com o Fred sobre a questão dele não aceitar, ela não querer ter filho e tal, e ela diz assim, isso eu concordo inteiramente, a palavra traição é inadequada quando você associa a relação extraconjugal. Aí a Isis diz, você não me traiu com a Mariana, você está me traindo agora. Isso é maravilhoso, porque realmente a traição... Você nunca vai... Olha, a grande questão no Ocidente hoje, a grande discussão é se a monogamia é realmente melhor que a não monogamia. Isso é uma discussão o tempo todo, e eu gosto muito do filme porque é mais um sinal, porque quando você trabalha com as tendências, você trabalha percebendo os sinais, né? Então, esse filme dá um sinal grande do que está acontecendo, do que está vindo. Quer dizer, é uma contribuição para a gente refletir sobre as relações amorosas
e o que pode ser reformulado para que as pessoas vivam melhor, né? Bom, eu queria mais ouvir vocês, senão eu começo a fazer palestra, não vai. A gente gosta. A gente está adorando. A gente tá adorando. Bom, vamos lá. Eu já anotei umas coisas aqui, mas acho que a gente já falou o principal. Cadê o sinal? Ele vai me dar um sinal para eu não calar a boca, né? Pode seguir. Então vamos lá. Vocês, o que vocês gostariam de perguntar sobre as questões que o filme levanta? O que vocês gostariam de debater? Tem alguma coisa? Eu vou aproveitar a primeira cena que você exemplificou, daquela conversinha sobre o cinema, porque eu acho que aquilo também, eu acho que para mim é óbvio que qualquer relação não dura sem um mínimo de respeito pela individualidade do outro. Mas eles têm um acordo, é o casal não monogâmico do filme e tal, não sei o que, eles lidam com isso, mas ali tem um humor, é como se abrisse um parênteses e falasse, porra, tá, a gente combinou que não ia perguntar, mas porra, finge melhor, sei lá, meio que tirando sarro do outro, mas aproveitando também pra falar meio sério. Porque eu acho que nada também, ninguém vai ali na livraria pra comprar uma cartilha e falar, então assim vai funcionar, né? Você estava dizendo, no seu consultório, cada hora vem uma regra, um casal com uma experiência diferente. E eu acho que o humor é um pouco um azeite meio fundamental. É humor, Túlio, mas é porque, na verdade, a gente está nessa transição, né? Então a gente não desliga dos antigos valores da tomada. Então é um humor, uma brincadeira, mas também eu queria ter certeza se ela vai ao cinema ou não mesmo, né? Existe uma coisa que a gente ainda carrega, porque nós não tem parâmetros. Gente, olha, essa questão de relacionamento aberto, de relações não monogâmicas, isso aí é uma coisa muito nova. Então, claro, quer dizer, sempre existiu, existiu um aqui, outro ali, mas como agora, nunca existiu o número de pessoas que quer realmente abrir a relação e partir para relações não monogâmicas. Eu acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e um número imenso, muito mais gente vai querer relações livres, múltiplas, tem vários parceiros. Fala. Como é novo, né? Qual é a porcentagem da não monogamia do relacionamento aberto que deu certo? Não existe pesquisa sobre isso. Eu não conheço nenhuma e tem mais. Não tem tempo ainda. Olha, não dá tempo ainda. Pergunta que eu mais ouço o tempo todo é assim: o que eu digo pro meu marido que eu quero abrir a relação? Eu não sei, ué. Daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, a gente vai ter olhar e dizer, eu acho que a melhor coisa é ler um livro sobre não monogamia junto. Não sei, a gente não sabe, não temos parâmetros, não temos um percentual de quantas pessoas são não monogâmicas. Eu acompanhei assim, meio de perto um casal amigo meu que decidiram abrir. E ela começou a se relacionar com o namorado do cara que ela gostava na adolescência. E que hoje é um cara super legal. E eles começaram a namorar, mas casados. Ele casar, e ele começou a sair com várias pessoas. E tudo certo no início. Mas aí seria um poliamor isso. Não. O marido foi se relacionar com várias pessoas, foi um acordo. E aí ela foi se relacionar com o que ela quisesse. Ela se resolveu se relacionar namorando. Essa é a regra do número 1. Namorando, não trocando. Cara da adolescência. Bom, eles estão juntos. Só que aí ela descobre no meio do caminho que ela só quer namorar esse. Mas ela quer ficar casada com o que ela ama. Nossa, e aí fode, porque agora ele não quer, né? Agora ele tá bem. Não, é difícil. Como é que você equaliza? Não é uma resposta, né? Eu sei, não temos resposta, é uma pergunta. Mas é muito difícil, os conflitos são muitos. Outro dia uma moça me escreveu e disse assim, eu queria abrir a relação, propus ao meu marido, ele não queria, eu insisti, ele topou e eu estou desesperada de ciúme. Então, os conflitos são muitos. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Júlia. É o seguinte, como é que você teve essa ideia
de fazer um filme que aponte essas tendências, né? Essas novas possibilidades de vida amorosa, né? Como é que foi isso? Foi porque eu fiz o Ponte Aérea, que é um filme com a Letícia também, que é uma história de amor juvenil, né? Assim, é um casal de 20 e poucos anos, muito a partir dessa ideia do amor líquido, do Bauman, né? Uma indisponibilidade para viver aquela relação. E aí a gente começou a conversar muito, eu e a Letícia, e ficamos pensando como é que seria pensar um casamento, né? Assim, já colocar um casal aos 30 e como é que as pessoas lidam com isso, porque eu acho que a grande questão que a gente vive dessa monogamia compulsória, né? Assim, onde não necessariamente esse acordo é debatido entre os casais, né? Simplesmente é assim. É um imperativo cultural. Porque a gente foi ensinado assim, né? Uma coisa católica e tal. Mas, historicamente, culturalmente, os homens sempre viveram relações extraconjugais, né? Então eu acho que essa discussão sobre a não monogamia, sobre abrir relação, é também um debate sobre o feminino, né? Sobre a liberdade das mulheres, assim, de como é que a gente agora quer falar assim, você vai viver um negócio lá fora? Então eu também quero. Sim. Porque eu não estou vivendo porque a gente combinou que não pode, mas se você vai viver, eu quero viver. E isso o filme mostra de uma forma muito interessante como a mulher tem desejo sexual, sim, porque isso é recente. No século XIX, por exemplo, a mulher não podia gostar de sexo de forma nenhuma. Ela tinha que ficar inerte na cama só para ter filho. Então a coisa começou a mudar a partir da pílula. Porque a questão que o homem podia transar muito, porque o homem não engravida, gente. A mulher não podia, isso começou há 5.000 anos, que a mulher foi aprisionada quando surgiu a propriedade privada, meu irmão e minha terra, do que o homem tinha pavor de correr o risco de deixar a herança para o filho de outro. Então, por isso que a mulher foi aprisionada. Então, depois da pílula, as mulheres começaram a ter relações fora do casamento e agora as mulheres estão assumindo com toda a tranquilidade que elas têm tanto tesão quanto os homens têm. Eu acho que o filme é muito sobre isso também, né? Sobre o desejo feminino. Isso. Sobre ver mulher tendo prazer, né? Sobre ver uma mulher levando um vibrador pra cama com o marido. Aliás, eu não posso falar esse negócio do vibrador. Gente, tem tanto homem que compete, né, com o vibrador, uma coisa. Então não aceita de jeito nenhum o vibrador, ficou ofendidíssimo, uma competição. E olha que era pequenininho, né? O Thaís era maior, né? O da Mari era bem discreto. Gente, olha só, quem aí está sentado aqui na plateia quiser fazer uma pergunta, é só levantar o braço que o Heitor vai lá. Ela quer falar aqui, ó. Ó, vamos combinar, só para não ficar muito longo, a gente abre para 5 perguntas, pode ser? Então já tem 2 lá, vamos lá. Ela quer tem mais uma amiga. Tem 4, 5, acabou, já tem 5. Vamos na ordem. Tá. Ai, gente, que horror começar isso. Eu achei o filme excelente, maravilhoso. Alugaram um triplex na minha cabeça com todas essas questões. Mas muito do que foi pontuado, eu não sei se é mais uma pergunta ou uma colocação, mas o que eu acho muito interessante, que eu inclusive vi recentemente, uma menina que eu fico, porque ela tem um relacionamento aberto, ela falou: você não precisa ser bem resolvido com todas as questões para ter um relacionamento não monogâmico. E acho que o que eu mais achei interessante do filme, eu senti, mesmo num subconsciente, uma disputa de ego entre alguns personagens. Porque, no fundo, o mais difícil, a gente sempre vai ter um desejo, mas o outro não pode ter. Isso é um fato, eu acho que é isso que é muito claro dentro das relações. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que é isso, né? Acho que a coisa da monogamia, do casamento fechado, dá uma falsa sensação de controle, né? Parece que, como o combinado é esse, você conseguiu bloquear o desejo do seu parceiro, só que você não bloqueia nem o seu próprio, né? Então, é esse o conflito, assim, eu acho que é bem isso que eu falo. Faz ou não com isso, né?
Fala mais da disputa de ego. É muito interessante que ontem falaram isso também. É. Tá, fala mais. Falar mais, não sei. Não, da disputa de ego. É, porque da questão do filme, né? Por exemplo, pode ter sido até uma impressão equivocada, mas eu tive essa percepção quando o Fred conta pra Isis que ele esteve com a Mari. Eu não sei, eu senti no olhar dela, aquilo feriu ela de alguma maneira. Eu não sei se foi uma questão de ego. Ao mesmo tempo, a Mari transando com o Fred, e enquanto ela descobre as mensagens do outro. Então, isso pra mim é muito claro. Eu já me envolvi com pessoas que tinham relacionamentos abertos, eu já fui traída, e ao mesmo tempo o desejo é algo que a gente não controla. Eu acho que esse é o máximo que eu posso esmiuçar. Não sei se ajudou.